após encenação, que o Senhor possa falar grandemente, Senhor Deus, no meio da tua igreja, no meio do teu povo. Te louvamos, ó Senhor. Tu tem liberdade, Senhor Deus, aqui neste local, neste lugar, em nós e através de nós. Te louvamos e muito obrigado por essa oportunidade, ó Senhor Deus. E as palmas louvam o nome do Senhor. Amém, amém e amém. Paz do Senhor Jesus, igreja. Glória a Deus. Vamos declarar nesse momento que Ele vive. Aleluia. Ele vive e reina para sempre. Amém. Foi morto, mas ressuscitou e vivo está para sempre. E Ele ouve o teu louvor, a tua adoração. Portanto, abra a tua boca, glorifica, exalta o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Ele vive, posso crer no amanhã.
Pode sentar. Oi, oi, oi. Boa noite, a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos a este culto maravilhoso, que é um culto especial de Páscoa, né? Eu quero conhecer hoje os nossos visitantes, né? Que nos dão a honra de estar conosco, seja pela primeira vez, seja pela segunda vez, que não congrega neste lugar. Quero conhecer. Quem puder levantar a mão para que algum dos nossos irmãos em Cristo possa chegar a você, desejar todas as bênçãos aqui. Quem está nos visitando pela primeira vez, pela segunda, quem está aqui nos visitando não é da congregação, amém. Temos uma irmã ali, ao que puder, por favor, chega próximo dela. Nesse meu lado aqui, tem alguém que nos visita? Amém. Olha ali, ó, tem uma criança aqui, tem uma família ali atrás. Louvado seja Deus. Eu desejo suas boas-vindas nesta casa. Que Deus abençoe grandemente. E como é que a nossa igreja recepciona os nossos visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre e seja abençoado. Louvado seja Deus. Aleluia. E eu quero chamar a atenção de vocês hoje para um fato bem importante. Jesus também é um missionário. Hoje é o culto de missões, né? Mas também um culto especial de Páscoa. E estamos aqui para conhecer agora os nossos missionários e como a Igreja Assembleia de Deus atua em outros países. Vamos conhecer hoje os missionários na Venezuela. Por favor.
Glória a Deus, salva de palmas ao Senhor. Que a chama missionária venha arder em nossos corações. Fazemos parte de uma igreja privilegiada que atua em campos missionários ao redor deste mundo, né? E aqui, como o pastor José Borges colocou, né? Estão precisando de missionários. E a gente pode, como tá? Se contribuindo, orando e também indo. Nós temos aqui na nossa área, nosso pastor de área, ele é um pastor, que ele é secretário, né, da visão de missão da Assembleia de Deus. E se você arde no coração de vocês a estar, participem, se inscrevam, ajude este campo missionário. Mostrou aí como uma igreja bem pequena, né, está precisando de ajuda na construção para concluir aquela obra. E sabemos que a obra do Senhor ela não para. Pessoas elas são alcançadas, crianças são alcançadas e precisamos fazer ainda mais. Eu conto com você na oração. Apresente a pastora e o pastor José e Ordalene Borges em orações. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Oi, som. A paz do Senhor, amada igreja. Hoje estamos felizes, amém? Jesus ressuscitou, amém? Quantos estão felizes com essa mensagem da ressurreição de Cristo? É por isso que nós estamos aqui, a nossa fé ela não é em vão, porque Jesus ressuscitou. Ele é o motivo da nossa fé e de estarmos aqui essa noite, amém? Quero deixar uma mensagem para vocês que se encontra na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 7 ao 9, que diz assim: não importa quem planta ou quem rega, mas sim Deus que faz crescer. Quem planta e quem rega trabalham para o mesmo fim, e ambos serão recompensados por seu árduo trabalho. Pois nós somos colaboradores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Amém? Nós somos salvos, amados, para cooperar nessa grande obra do nosso Senhor Jesus, que nos escolheu para sermos cooperadores, irmãos em Cristo, para estar ajudando e contribuindo com o que nós podemos, como bem a Tassi falou, indo, orando e também contribuindo com dízimos e ofertas. E você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo, de coração, de gratidão a Deus, separe agora nas suas mãos. Nós iremos orar por vocês, dizimistas e ofertantes da casa de Deus, amém? Peguem nas suas mãos, separem com amor e devoção ao Senhor nessa noite. Pai, nós queremos te agradecer por estarmos aqui nessa noite. Nós te louvamos, nós te glorificamos, Pai, porque o Senhor ressuscitou e o Senhor é o motivo da nossa fé de estarmos aqui nessa noite glorificando, não um Deus morto, não um Deus que nos ouve, mas um Deus que está atento às nossas orações, ao nosso clamor, um Deus que vive, um Deus que é todo poderoso, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, para quem todos os joelhos se dobrarão, meu Pai. Nós queremos te agradecer, Deus. Muito obrigada, Deus, pelo privilégio da salvação. Muito obrigada porque hoje nós podemos pedir perdão por nossos pecados, porque nós podemos ser purificados pelo teu sangue, Pai. Muito obrigada, Senhor Jesus. Nós te apresentamos, meu Pai, cada ofertante, cada dizimista da tua casa, Pai. Em nome de Jesus, que o seu coração, meu Deus, cada vez mais venha a ser grato a ti, Deus, por tudo que tu tens feito, Deus, nas nossas vidas, Pai. Nós nos colocamos agora como cooperadores do teu reino, Pai, porque nós queremos colaborar para que a tua obra avance cada vez mais e alcance, meu Deus, corações perdidos, Pai, para que eles venham, meu Deus, estar atentos à mensagem do Evangelho, Pai. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e já te agradecemos. As palmas louvem o santo nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos louvar o Senhor Jesus. Que o grande ele receba assim. Perdi ele me encontrou, seu amor por mim, seu
filho de Deus, sim, eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Se morreu por mim, quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Você é filho de Deus, é amado por Ele, protegido, guardado. Aleluias. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou.
Então Maria se voltar para trás, creio eu, já disposta a ir embora. É quando Yeshua aparece e lhe pergunta: Maria, por que choras? Maria, por que me busca? Maria, faça-me um favor, não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou. Vai lá e avisa aos seus irmãos, para eles começarem, Maria, a sorrir. Fala para eles que ainda não acabou. Diga que a morte eu venci. Então Maria, sem perder tempo, foi em direção aos discípulos. Ela correu e ao chegar lá ela disse assim: senta todo mundo aí, porque eu vou contar o que aconteceu. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá. Levanta a mão e diga: ó morte, onde estás? O rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado és. Ressuscitou, a terra estremeceu, a terra estremeceu e o sepulcro se abriu e nada vencerá. Levanta sua mão pra cima e diga: ó morte, onde estás? O rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre. Mais, pra sempre ele vive, ressuscitou, ele ressuscitou. Ressuscitou. Hoje é dia de cadeias quebrar. Hoje é dia.
Você conhece a história da Páscoa? Não. Então você precisa ouvir isso. Deus queria muito que a gente ficasse de bem com Ele. Daí Ele mandou Jesus. E a Páscoa foi quando Jesus foi salvar a gente. O povo adorava Jesus. Todo mundo gostava de estar perto dele, porque ele é muito bom. Jesus falava de Deus e cuidava das pessoas. Curou cegos, deu comida para um monte de gente, transformou água em vinho. Jesus falava que ele era o caminho para todo mundo ficar perto de Deus. E por isso tinha gente que não gostava dele. Essas pessoas queriam prender Jesus. Ele sabia disso. Mesmo assim, foi lá para Jerusalém. Lá ele preparou uma janta bem especial para os amigos dele. Jesus pegou a comida e agradeceu a Deus e dividiu com os amigos. E eles beberam, comeram e até cantaram. Nessa hora, ele ensinou uma coisa muito importante, que a gente deve amar os outros, igual ele amou a gente. Depois do jantar, ele saiu com alguns amigos para orar. Você acredita que eles dormiram? Ele falava: acordem, 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 acordem. É importante que vocês orarem, gente. Mas eles não acordavam. Bem nessa hora, quando ele estava orando, foi preso. Daí foi bem chato. Bateram nele, fizeram dodói nele, machucaram ele. Eles vinham com chicote e tá. E agora era sexta-feira. Fizeram ele carregar uma cruz bem pesada. Foi muito difícil carregar aquela cruz. As pessoas gritavam: sabe assim mesmo? Se você é Deus, desce daí, cara. E ele estava sofrendo sem falar nada. Foi bem triste. E agora Jesus estava morto. Tudo ficou escuro. Bem escuro. E as nuvens choravam no céu. Pessoas gritavam: sabe assim mesmo? Se você é Deus, desce daí, cara. E ele estava sofrendo sem falar nada. Foi bem triste. E agora Jesus estava morto. Tudo ficou escuro. Bem escuro. E as nuvens choravam no céu. Eles colocaram o corpo de Jesus na caverna, porque se dá por um guarda bem brabo, pra ninguém entrar lá. Mas até o guarda se arrependeu, percebeu que Jesus era Deus, ele até chorou. Os amigos de Jesus ficaram sozinhos. Com tudo aquilo que eles sonharam, tivesse acabado. No domingo, 3 amigas de Jesus foram lá na gruta. Eles estavam tristes,
que ele tinha morrido. Mas pareceu um anjo bem legal que falou assim: eu não tenho medo. E Jesus não está mais aqui, porque ele está vivo. E eles saíram correndo: Jesus está vivo, Jesus está vivo. Até que não gostava de Jesus, aprendeu que era mesmo. Essa história é da Páscoa, uma história de amor do nosso Deus que entregou seu filho Jesus, porque ama a gente. Ele ama você, ele ama a mamãe, ele ama o papai, ele ama os tios, ele ama todo mundo. Ele prometeu que um dia ele vai voltar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, igreja. Dá vontade de voltar a ser criança, não dá? Glória a Deus. Amados irmãos, vamos aplaudir mais ao Senhor pela vida dessas crianças, pela vida das líderes de crianças, pela vida da missão com jovens, que foi fundamental, ajudando. É uma bênção, né? A gente fica olhando e como é bom ser criança, né? As crianças são bênçãos, são maravilhosas. E na linguagem delas, né? Uma linguagem infantil, elas esboçaram aqui para nós. Aleluia. A Páscoa, a verdadeira Páscoa. O sentido da Páscoa. Quantos entenderam o sentido da Páscoa nessa noite, através da encenação dessas crianças? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Queridos, alguns avisos antes de nós começarmos a meditar um pouco na palavra do Senhor. Na verdade, a gente só vai recontar aquilo que as crianças já contaram aqui para nós nessa noite, de uma linguagem adulta agora, né? Amém? Então, nós temos 2 avisos para dar. Olhem aqui para mim, por gentileza. Amanhã nós temos um mutirão. Mas amanhã é feriado. Glória. Amanhã nós temos um mutirão de limpeza, irmãos, aqui. Eu gostaria de te convidar para que nós venhamos aqui limpar a congregação. Vai ter uma pessoa que vai limpar aí fora com roçadeira. Então a gente precisa estar aqui para trocar essas cortinas. Nós vamos ter aí um grande evento, que vai ser a conferência de células no dia 10 de maio. Então a gente precisa deixar o templo da casa do Senhor limpinho para receber a 3 áreas que estarão aqui conosco: a área 18, a área 60, a nossa área, e a área 193. Amém? E aí a gente vai fazer uma limpeza aqui para a glória de Deus. Quantos querem? Quantos podem? Quantos vêm? Quantos de irmã? Conte comigo, amém? Aí esse amém está tão fraco, irmãos. Está tão fraco. Amém, igreja? Glória a Deus. E aí, quem não puder vir, mãe, eu tenho muita dor nas minhas costas, não posso vir. Manda um lanche para a gente gostoso aqui, amém? Glória a Deus. O segundo aviso, queridos, terça-feira nós temos um culto doutrinário aqui, e esse culto é muito especial. Julinha, solta aí, Júlia, o vídeo. Nós temos um culto aqui terça-feira, um culto especial. Esse culto ele vai estar começando às 19 horas. Por que 19 horas, irmã Consuelo? Porque nós temos aqui, glória a Jesus, um estudo sobre o Apocalipse. É um estudo demorado, onde o pastor Gladstone vai estar aqui com toda a boa vontade, aqui nos ensinando sobre juízo final, arrebatamento da igreja. Pode soltar, filha.
Glória a Jesus. E aí nós estaremos começando às 19 horas, para não perdermos o time da oração. Precisamos orar, né? Então nós vamos começar às 19 horas, para que 19h30 a gente possa estar passando o microfone para o pastor, para ele estar ministrando sobre nossas vidas, nossos corações aí, o estudo sobre Apocalipse, juízo final, arrebatamento da igreja e tribunal de Cristo. Amém? Quantos vão estar aqui terça-feira? Traga mais um, traga um convidado, traga sua família, traga alguém para vir aprender mais sobre Apocalipse nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, após o culto, e o culto vai terminar hoje um pouquinho mais cedo, né? Diga-se de passagem, porque é cedo. Irmão Rodrigo e irmão Mário gostariam de ter uma palavrinha com os líderes de célula da Missão com Homens. Então, portanto, fiquem aí uns 5, 10 minutos que o irmão Rodrigo e o irmão Mário quer dar uma palavrinha com vocês. Amém, homens? Glória a Jesus. Vamos colocar em pé, irmãos, por gentileza. Vamos abrir as nossas Bíblias aí em Êxodo, capítulo de número 12. Eu estou sentindo falta de uma luz aqui. Está muito claro, está muito escuro. Glória a Jesus. Obrigada, irmã Braiana. Abre a tua Bíblia aí no livro de Êxodo, capítulo de número 12, irmãos. Vamos estar falando da instituição da Páscoa do Senhor. Êxodo, capítulo de número 12. Vamos estar lendo alguns versículos, vamos estar pulando aí alguns versículos. Êxodo, capítulo de número 12, versículo 1, 2 e 3. Depois a gente vai ler o versículo de número 5, depois 7, 8 e aí 12 e 13. Amém, queridos? Diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, diga um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Versículo de número 5. O cordeiro será sem defeito, diga sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Versículo de número 7 e 8. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, diga assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Versículo de número 12 e 13, agora para encerrarmos, irmãos. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, Paizinho querido. Nós estamos, Senhor, na tua casa, Pai. Queremos, Senhor, te apresentar a tua palavra, Pai. É a tua palavra, Senhor, que será ministrada nessa noite. Paizinho querido, em nome de Jesus, que nós venhamos diminuir, que tu venhas crescer, Pai. Que a palavra possa repousar, Senhor, em um coração, em todos os corações, mas se tu quiseres, Pai, somente em um coração, Pai, que assim seja feito. Pai, que o teu nome venha ser honrado, exaltado, glorificado. Fala conosco, Senhor, através dessa ministração, Pai, onde nós estaremos falando sobre a Páscoa, a tua Páscoa, Senhor, a Páscoa do Senhor. Aleluia.
que nós possamos, Senhor, entender que todo pensamento disperso venha a ser repreendido em nome de Jesus. Fala conosco, fala com teu povo, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti. Amém, amém e amém. Aleluia. Podeis sentar, queridos. Queridos irmãos, nós estamos falando da Páscoa do Senhor. Deus instituiu a Páscoa, irmãos, aproximadamente 1460 anos antes de Cristo. Aleluia. Com o seu povo ainda no Egito. Deus então instituiu a Páscoa nesse tempo. Páscoa, o que é Páscoa? O que significa Páscoa? Páscoa em hebreu significa passar ou passage, né? Passar por cima ou poupar. Isso significa a palavra Páscoa. Páscoa, amados irmãos, não é chocolate. Páscoa não é coelhinho. Páscoa tem outro significado. Louvado seja o nome do Senhor. O povo de Deus estava servindo, né, ali ao Egito há mais de 400 anos. E então eles clamaram ao Senhor, e o Senhor ouviu aquele povo. O povo estava ali, irmãos, começou a servidão ali ao Egito desde a morte de José. A gente conhece a história, sabe como o povo de Deus foi levado ali para o Egito. José foi levantado governador do Egito. O povo então ali ficou, né, houve fome na terra. O povo, Deus conservou ali aquele povo, levando José ali para o Egito e fazendo o governador daquela terra. Então morreu José, morreu o faraó que eu havia constituído governador, e o povo então começou a ser escravizado, começou ali passar a servir aos filhos ali do Egito. Levantou-se ali, né, um faraó que não conhecia a história, não conheceu José, não conhecia os filhos de Israel, e então passou a escravizar aquele povo. E Deus então decidiu libertar aquele povo. O povo clamava, o povo chorava, o povo pedia libertação. E Deus, diz a palavra do Senhor, que Deus lembrou do seu povo. Deus esquece, irmãos? Claro que não, Deus não esquece. Tudo é no tempo de Deus, tudo é no tempo do Senhor. Então Deus resolveu libertar aquele povo. E aí o Senhor trouxe então Moisés. Por que Moisés? Porque Moisés foi criado no Egito. Diz a palavra do Senhor lá no livro, na carta aos Hebreus, que José foi criado conhecendo toda a engenharia do Egito. Moisés foi criado naquele lugar. Mas aconteceu, né, o que a gente sabe, ele teve que fugir, ele fugiu. E depois ele volta, então Deus levanta Moisés para libertar aquele povo. E Moisés, sob o comando de Deus, irmãos, ali, ele invocou várias pragas como julgamento contra o Egito. Aqui no versículo de número 12, que nós lemos, Deus diz que executaria juízo sobre todos os deuses do Egito. O Egito era uma nação politeísta, onde adoravam vários deuses, muitos deuses. Por exemplo, o Nilo era uma espécie de deus para os egípcios. A praga das rãs, por exemplo, existia uma deusa com a cabeça de rã, né? E Deus diz aqui no versículo 12 que ele executaria juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor, porque Ele é o Senhor de toda a terra. Deus é o Senhor de toda a terra. Então, aquele povo que era politeísta, aquele povo que adorava vários deuses, o próprio faraó era um tipo de Deus. E Deus diz: eu executarei juízo sobre os deuses daquele povo, porque eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Somente Deus é o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para sempre.
E a 10ª e última praga é exatamente essa que nós acabamos de ler aqui no capítulo de número 12, onde Deus institui então a Páscoa. Seria a morte dos primogênitos, desde os animais até os filhos das famílias. Então, cada casa onde tivesse um primogênito, o primeiro filho, Deus executaria ali o juízo, que seria a última praga, a 10ª praga, onde ele estaria concluindo então o seu juízo ali naquela nação. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E o rito da Páscoa, irmãos, o ritual, aquele rito da Páscoa, aludia simplesmente ao sacrifício de Cristo, ao sacrifício de Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 7, o apóstolo Paulo vai nos dizer lá no Novo Testamento, 1 Coríntios capítulo 7, versículo de número 5, o apóstolo Paulo vai dizer que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Portanto, Deus ele estava ali aludindo todo aquele ritual, tudo aquilo já fazia menção ao sacrifício de Jesus Cristo, ao qual ele enviaria para salvar a terra, o mundo, para salvar a humanidade. E como foi falado de início, Páscoa não é coelhinho, Páscoa não é ovo de chocolate. E aí a gente pergunta, mas irmã, é pecado comer ovo de Páscoa? E aí, irmã, é pecado? Irmã, é pecado comer ovo de Páscoa? Irmã, é pecado comer ovo de chocolate? Eu, na minha humilde opinião, irmãos, acredito que não. Eu acredito que não é pecado. Desde que a pessoa que coma discernindo a verdadeira Páscoa. Até porque chocolate a gente pode comer todos os dias, pode comer durante todo o ano. Então, nada a ver tem uma coisa com a outra. Se você tem a sua opinião formada em dizer, não, irmã, eu não como ovo de chocolate, ovo de Páscoa no período da Páscoa. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, é a sua opinião. Eu, particularmente, não como chocolate, em tempo algum, porque eu não posso. Mas eu acredito que não é pecado. Não é pecado, desde que a pessoa coma discernindo aquele símbolo, aquela simbologia. Glória a Jesus por isso. Então, queridos, eu gostaria de destacar aqui alguns pontos sobre essa instituição, sobre essa Páscoa, o que ela representa hoje para nós cristãos. O mundo celebra de uma forma, nós celebramos de forma consciente, de forma a entender do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E aí, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui, que é a principal mensagem da Páscoa, é a graça salvadora de Deus. A graça salvadora, a salvação em Cristo Jesus, que foi exatamente o que simboliza. E a mensagem principal da Páscoa é a graça salvadora de Deus para a humanidade, para nossas vidas. Porque Deus, irmãos, ele não tirou aquele povo da servidão do Egito porque eles eram merecedores. Não, Deus não tirou aquele povo dali da servidão porque eles mereciam. A graça salvadora, graça significa favor imerecido. Aquele povo não merecia, nós não merecemos, assim como nós não merecemos hoje o sacrifício de Jesus. Mas por amor a nós, aleluia, por amor a nós. Diz a palavra do Senhor, o versículo mais conhecido do crente, João 3,16. João 3,16, o que diz, igreja? João 3,16. O amor incondicional de Deus. Por isso o Senhor tirou aquele povo do Egito. Em Tarefa para Casa, em Deuteronômio capítulo 7, versículo de número 7 e 8, nós vamos ler lá que Deus tirou aquele povo simplesmente por amar aquele povo, e por mais ainda, porque Ele tinha uma promessa com aquele povo. Ele tinha uma aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. E por conta dessa aliança, aleluia, porque Deus, irmãos, Ele tem compromisso com a palavra dEle. Ele tem compromisso com aquilo que Ele promete para nós em sua palavra.
E por conta desse compromisso, juntando com o amor que ele tem por nós, pela humanidade, então ele foi e tirou aquele povo da servidão do Egito. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós também temos uma promessa. A promessa foi só lá para o povo hebreu, lá no Egito, há 1462, mais ou menos antes de Cristo? Não, a promessa é para nós também. Olha a promessa aqui. Deuteronômio capítulo 7, versículo de número 7 e 8. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós eres menos em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. Porque o Senhor vos amava. Essa palavra é para o povo que estava ainda lá no Egito. Aleluia. E para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão e da mão de Faraó, rei do Egito. Louvado seja o nome do Senhor. E você, eu e você, nós também temos uma promessa do Senhor. Em João capítulo 1, e versículo de número 12, o Senhor diz que Jesus, ele veio lá para os judeus, ele veio lá para os seus, ele veio para o povo escolhido, mas esse povo não aceitou Jesus, esse povo não quis Jesus, aleluia, esse povo não quis Jesus. E aí o Senhor diz para nós, para mim e para você, João capítulo 1, versículo de número 12, João capítulo 1, versículo 12, o Senhor diz que Jesus, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aquele povo não aceitou Jesus quando Jesus veio. Mas todos, ou seja, eu e você que não somos judeus, que não éramos
Senhor, vem nos fortalecer, vem nos dar saúde, Senhor, para a tua honra e para a tua glória, Pai. Toma o primeiro e último lugar, Pai, no meio do teu povo, Senhor. Nos fortalece, Paizinho, para a tua honra e para a tua glória, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém, Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor, queridos, nós queremos mais uma vez agradecer a presença dos nossos visitantes que estiveram aqui, agradecer os líderes de missões, jovens que colaboraram, as líderes de criança. Muito obrigada, obrigada mesmo, que Deus possa abençoar vocês. A paz do Senhor Jesus. Os líderes de missão com homens, 5 minutinhos aqui com